Imagina só, você está aí na sua igreja ouvindo a pregação do pastor e de repente, no meio daquela fala decorada e repetitiva, uma palavra cai como um peso no seu peito. Os avarentos não têm céu, os ansiosos não têm céu, os invejosos não têm céu. E aí, você começa a pensar, espera, o que significa isso de fato? Quem mais está de fora da promessa celestial? E se no fim das contas, toda aquela retórica sobre pecado e salvação que você sempre ouviu, na verdade, não passa de uma máscara que esconde uma verdade ainda mais desconfortável? Isso, meus amigos, é o que o professor Fábio Sabino está trazendo à tona. E o que ele vai te ensinar hoje não é para quem tem medo da verdade. Não é para quem prefere a paz do silêncio. Não, não. Ele está aqui para mexer na ferida, cutucar aquela mentira que muitos preferem deixar intacta. Calma que eu vou apertar um pouquinho mais. Vamos pensar juntos com o professor Fábio Sabino sobre a hipocrisia do que se fala nas igrejas e como certas verdades são varridas para debaixo do tapete. O que de fato contamina o homem? Será que a ansiedade, o egoísmo, a avareza, a inveja não são tão nocivos quanto o adultério ou a homossexualidade, como sempre se tentou nos ensinar? É o padrão bíblico, irmão. É isso que o Silas Malafaia ensina. Esse homem aqui, Fábio Sabino, ex-pregador e agora teólogo, não tem medo de tocar nas feridas mais profundas da religião. Ele foi lá, no coração da fé cristã, e questionou tudo que estava ali, apontando as contradições e as distorções que moldaram a fé de milhões de pessoas no Brasil. Por muito tempo, ele foi a voz que ecoou nos púlpitos, mas hoje, ele se tornou uma das figuras mais questionadoras dessa fé. E tem algo que muitos não têm coragem de dizer. O caminho para o céu não é tão simples quanto nos querem fazer acreditar. E é justamente isso que o professor Fábio Sabino vai te mostrar neste vídeo. Mas Deus lhe disse, louco. Ele vai te conduzir por uma reflexão profunda sobre o que, de fato, exclui alguém da salvação. E, acredite, não é simplesmente o que você ouviu no culto de domingo. Não é só a homossexualidade, a fofoca ou o adultério. O conceito de quem vai para o céu vai além da visão dogmática que você foi ensinado a seguir cegamente. Ele vai te provocar a questionar as próprias fundações daquilo que você acredita ser certo ou errado. E o mais importante, ele vai te mostrar que muitas vezes, os maiores juízes da terra, esses que estão no palco, usando os púlpitos para manipular, para enganar, para criar divisões, estão bem longe da verdade que o próprio Jesus ensinou. Professor Fábio Sabino não tem medo de trazer à tona temas polêmicos. Ele foi pregador, viveu as profundas contradições da fé e agora se coloca na posição de exegeta neutro. Ele não está aqui para te dar respostas prontas, mas para te ensinar a refletir sobre as palavras da Bíblia com uma visão crítica, sem a influência de doutrinas, sem a pressão de um sistema religioso que visa apenas controle e manipulação. Ele quer que você pense, questione e, principalmente, que busque a verdade por conta própria. Agora, eu sei que isso tudo pode te soar como algo completamente fora do que você está acostumado a ouvir. Afinal, quem não quer viver uma vida com menos medo e mais liberdade de questionar? O que o professor Fábio Sabino propõe é, antes de tudo, libertação. Ele vai te tirar da bolha do conformismo, da visão estreita que muitos tentam impor à sua vida. Ele vai te ensinar que ser cristão, na sua essência, é muito mais do que seguir regras e condenar os outros. Ser cristão, segundo Sabino, é ser reflexivo, é ser crítico, é entender que as ações e palavras têm consequências que muitas vezes são ignoradas pela visão religiosa tradicional. Então, se você é daqueles que ainda está preso às velhas crenças que só sabem apontar o dedo, esse vídeo vai ser um choque. Mas um choque necessário. Se você é daqueles que sempre se sentiu incomodado com as contradições que vê por aí, esse vídeo vai ser uma verdadeira revolução mental. E é justamente por isso que eu te convido, inscreva-se no canal do professor Fábio Sabino. Não deixe de acompanhar o trabalho dele.
porque Ele está nos dando as ferramentas para sermos mais críticos, mais livres, mais humanos. E mais, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Não guarde só para você essa informação, porque a verdade precisa ser espalhada, e a única forma de mudar algo é começar pela reflexão de cada um de nós. Enfrente o debate, enfrente a conversa difícil, o tema polêmico, sem medo de perder as velhas crenças. Porque, no final das contas, o que vale é o crescimento que você vai conquistar ao longo dessa jornada. Diga para os outros. Desafie-os a refletir sobre o que realmente importa. Ah, e claro, se você gostar do que está assistindo e de tudo que ouviu aqui, inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe e comente suas opiniões. Vamos fazer barulho, vamos propagar essa discussão. Porque quando a gente se junta, o impacto é muito maior. Sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí, gente. Vamos ao texto-chave, então, de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim, senhores: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós temos reuki oidati, roti, adicoiti o basileia o cleranom messusim, me planeste, ute pornoi, onde vem a palavra pornografia, ute eidolatrai, deve a palavra idolatria, ute moikoi, ute malakoi, ute arsenokoitai, rute kleptai, rute pleonectai, ru metissoi, seria metisco, que é o embriagamento ou bêbado, ru loidoroi, uk arpages basileia teu, cleronomessusim. Ok, então nós temos algumas classificações que o escritor colocou de pessoas que não herdariam o reino de Deus. Algumas pessoas entendem que herdar o reino de Deus seria a salvação ou o céu. Porque se você coloca o reino de Deus, no caso, na terra, um reino físico, um reino literal, onde pessoas governariam, logo então, todos esses elencos que eu acabei de colocar aqui, a menção que eu fiz de adúlteros, sodomitas, ladrões e tantas outras questões que eu acabei de ler, logo então essas pessoas não governariam. A pergunta é, o conceito de Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Corinto, é que ele entende que nenhuma dessas classificações herdariam o reino de Deus. A pergunta é, esse conceito é um conceito verdadeiro? É um conceito válido? Essa é a questão. Se sim, para aqueles que acreditam que a Bíblia é inspirada, o conteúdo escrito é um conteúdo verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo, contém a verdade, logo então teríamos que aceitar que, por ser um conteúdo verdadeiro, então, logo, nenhuma dessas pessoas herdaria o reino de Deus. A pergunta é, e se esse conceito não for verdadeiro? Com base em que? Essa é a questão. Adúlteros, efeminados e homossexuais vão para o céu? Vamos entender alguns conceitos. Vamos entender primeiro o contexto. Para Paulo lidar com essas questões, a pergunta é, será que no momento o qual ele estava escrevendo esta carta, será que pessoas estavam praticando tudo isso? Será? Será que, ou não, os crentes não estavam praticando isso? Na verdade, Paulo, vou colocar Paulo para simplificar a didática até, não, na verdade, Paulo estava lidando com um povo gentílico, que era de Corinto, eles estavam nessa prática, depois que se tornaram crentes, abandonaram tudo isso. Existiriam razões para isso? Se pessoas não estavam mais na prática, se tornaram crentes em Corinto, não estavam mais nessa prática, qual a razão dele escrever sobre isso, então? Então, boa pergunta, não é isso? É. Então, logo, dentro da lógica que dá a entender, é que pessoas, mesmo sendo crentes, ainda continuavam na prática de algum desses quesitos. Ok. Vamos analisar o contexto, então, geral, dessa passagem? Dessa passagem não, da argumentação que eu coloco. Será que o escritor da carta de Coríntios, ao relacionar vários vícios, estava por acaso falando da prática de alguns crentes? Ou estava alertando os crentes a não praticarem aquilo que os ímpios praticavam em Coríntios? Segundo o contexto geral da carta de Coríntios, se vê que alguns crentes da igreja de Coríntios praticaram alguns vícios relacionados assim. Primeira problemática. O problema aqui é saber se o que está escrito se trata de uma verdade, pois caso sim, logo então poucas, ou talvez, ninguém herdará o reino de Deus. É isso mesmo.
Pois se alguém se classificar em qualquer uma das opções relacionadas acima, estará fora do reino de Deus. Alguns crentes hoje podem dizer para aqueles que acreditam que o que está escrito aqui é a verdade, a pessoa pode dizer, pois bem, professor Fábio, eu não sou uma pessoa impura, eu não sou idólatra, eu não sou adúltero, eu não sou efeminado, não sou sodomita, não sou ladrão, não sou avarento, nem bêbado, nem maldizente, e muito menos eu roubo. Logo, se eu não pratico nada disso, então eu herdarei o reino de Deus. Veja bem, eu estou elencando o que aqui está relacionado. Mas se nós pararmos um pouquinho e pegarmos algumas palavrinhas, será a chave aqui, como injusto. Você se considera uma pessoa injusta? Injusto é o contrário daquilo que é ser justo. E aí? Você, analise você agora, você é uma pessoa justa mesmo? Ou de vez em quando você é uma pessoa injusta? Se eu for respeitar o que está escrito e radicalizar, como muitas pessoas radicalizam, por acreditar que tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, deve ser praticado, logo então, se você é uma pessoa injusta, então, meu amigo, esquece o céu. Segundo o conceito aqui de Paulo. Calma que eu vou apertar um pouquinho mais. Porque é fácil pegar adúlteros, efeminados, homossexuais, meter o pau, vai tudo pro inferno. Então vamos pegar só o que está elencado aqui e vamos ver se você está dentro da categoria ou fora dela. Como diz o ditado, pau que dá em Chico, também dá em Francisco, viu? E pimenta no toba dos outros é refresco, né? É fácil julgar a vida de outros quando não julga a própria. Vamos ver então? Mas vamos entrar num outro conceito. Eu quero entrar nessa palavra aqui, ó. E os avarentos? E aí? Vamos lá? Talvez algumas pessoas se julguem que nada disso pratiquem. Mas existem muitos crentes nas igrejas, e principalmente alguns líderes, que são avarentos. Mas o que é ser avarento? Vamos ver? No Novo Testamento, o vocábulo grego para avarento é pleonektes, que significa alguém que quer mais do que sua parte, especialmente de bens materiais. Pessoa cobiçosa e gananciosa. Será que tem crentes hoje gananciosos? Será que existem crentes gananciosos dentro da igreja hoje? Tem ou não? Mas será que algum crente pode não ser classificado como avarento? Algum crente que pode não ser classificado como avarento? Lembrando que Jesus deixou bem claro a respeito dos avarentos. Olha o que Jesus ensinou a respeito disso. Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem, preste bem atenção, não consiste na abundância dos bens que possui. Aqui não está escrito que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, mas na abundância dos bens que ele possui. Ainda bem que não existe nenhum tipo de crente que fica se esbanjando pela abundância daquilo que possui. Não passa na mídia, não existe na mídia hoje, crente dizendo que ano de 2024 tinha uma empresa e hoje ele tem 3 empresas. Não existe crente dizendo que na mídia, que no passado ele morava numa casa, num sobrado, que tinha 2 quartos, 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, e que hoje ele mora em Alphaville, em Tamboré, 1 ou 2, e que hoje ele tem uma mansão, uma piscina de 6 metros, por 6 de largura, que hoje ele tem um marido, que hoje ele tem uma sauna, não. Isso hoje, os crentes não esbanjam a mudança daquilo que eles possuem, não. Isso não existe hoje. Hoje, nenhum líder de alguma denominação renomada, hoje não esbanja nada disso na mídia. Que quando ele tinha a igreja sede, 2 congregações, não, ele não fala que hoje a igreja contém mais de 100 congregações e que hoje ele mora num excelente bairro, Anália Franco, em Tatuapé, os melhores bairros que possa imaginar, Itaim, Morumbi e tantos outros, não. Hoje, isso na mídia, isso não existe. Pastores ostentando Rolex? Não, isso não tem. Roupas de grife? Não, acho que não. Perfumes caros, carros? Não, isso não tem. Por quê, professor? Isso é classificado o quê? Já estou lendo agora o ensino de Paulo, o ensino de Jesus a respeito da avareza. Avareza. Hoje, os cultos, na maioria das igrejas, é voltado ao quê? A prosperidade, senhores. Ou não é? É ter em abundância. Ensino isso em cima dos púlpitos hoje. Vamos ler o ensino de Jesus novamente? Ensino de Jesus, segundo a sua Bíblia, tá? Agora que nem ensino de Paulo não, viu? Vamos ver o que Jesus ensinou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem, a minha, professor Fábio Sabino, não consiste na abundância dos bens que eu possuo. Ainda bem que eu não possuo abundância em bens. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo, Jesus, o campo de um homem rico, produziu com abundância. Ele disse, farei isto, destruirei os meus celeiros
reconstruí-los-ei maiores. Não, ninguém faz isso hoje, nenhum pastor. Derruba casas ao lado para construir o templo da igreja maior, para comportar mais pessoas. Essa é a visão? Não, senhores. A visão não é comportar pessoas, não. Tem que ter mais pessoas com qualidades financeiras para que ele tenha abundância também. Eu nunca vi um pastor, preste bem atenção no que eu falaria aqui agora. Eu nunca vi um pastor se contentar com aquela igreja pequena no qual ele iniciou todos os seus trabalhos. Vocês já viram isso acontecer? Não, né? Lógico que não, porque é avareza. Você nunca viu um pastor começar uma pequena igreja dentro de uma comunidade e deixar do jeito que ali está, sem aumentar o tamanho da construção? Vocês nunca viram isso. Sabe por quê? Porque a avareza não existe. Todos, sem exceção, são avarentos. Você não vai encontrar um líder na face da terra que começou a sua igreja ali, vamos colocar, de 10 por 6 ou 6 por 25 e ali continuou. Não. Deixa ali como congregação, compra o terreno lá na avenida, lá no centro, e constrói aquele baita estacionamento subterrâneo, a igreja ampla com galeria e o escambau a 4. É assim? É assim. Isso chama-se o quê? Avareza, avarento. Segundo Paulo, esquece céu. Está em cima do púlpito, está pregando, celebra a ceia, traz revelação, profecia, do reteté, mas segundo o teu Paulo da tua Bíblia que eu recolhi aqui agora, viu, avarento? Você não vai pro céu não, viu? Não tem céu não, viu? Ensinar desse jeito não ensino por quê? Por que não ensinam dessa forma? Porque são hipócritas. Continuo, só estou começando a aula. Só estou aquecendo ainda. Continuar com o ensino de Jesus. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, o avarento, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, uma pessoa louca, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não, nem hoje os crentes, uma das coisas que os crentes não têm hoje é ansiedade a respeito das questões... Sim, velho, atualmente sim. Hoje as pessoas não são ansiosas pela vida. Quanto o que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Preste atenção nesse detalhe, Jesus dizendo. Porque os gentios, nós somos classificados gentios. Eu não sou judeu. Você é judeu? Se você não é judeu, você é gentio. Olha o que Jesus está dizendo. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Ser avarento e ansiosos pelo quê? Pelo que há vez de comer e pelo que há vez de vestir. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu lhe pergunto, e aí, e agora, crente, como fica? Como fica a avareza? Como fica a ansiedade? Não, mas nós vivemos no mundo ocidental. Nós estamos num outro período. Nós estamos em uma outra cultura. Nós estamos em um outro tempo, professor. Pois bem, disse, eu sei. Mas não são vocês que querem pegar os versículos? Ou seja, quando o versículo é top das galáxias para incorporar para os dias de hoje, é top, faz isso. Agora esse versículo já não serve para os dias atuais, né? Esse ensino de Jesus já não serve para hoje, né? Para o mundo ocidental, para o século XXI, para a cultura brasileira, para um país que só pensa no material, um país da tecnologia, da informação, dos influencers digital gospel hoje, né? E aí como faz? Aí não serve. Por isso que eu falei, cuidado. Cuidado. Por isso que eu deixei de ser cristão. Porque eu não queria ser mais um hipócrita, como muitos são. Calma que o caldo ainda não engrossou não, tá? Eu estou só na parte introdutória. Mas será que Jesus classificou a avareza como qualquer outro pecado, como adultério, furto, roubo, etc., que contaminasse o homem e perdesse o reino de Deus? Como que é, senhor? É? Será? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, preste bem atenção, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades. Tá piorando, né? Vocês pensaram o quê? Que era só o adúltero que não ia pro céu? Só o homossexual que não ia pro céu? O gay que não ia pro céu? A lésbica que não ia pro céu? É isso que você pensava, crente? Só aquele que prostitui, que vive nos bordéis, que não vai pro céu?
Os que fumam cigarro que não vai para o céu? Os alcoólatras que não vão para o céu? É isso, crente, que você pensava? É isso que você ensinava em cima do púlpito? Que apenas essa pequena classificação que ia para o céu? É isso que o seu líder ensina em cima do púlpito? É por isso que você não pensa em se prostituir? É isso? É isso que o seu líder ensina em cima do púlpito? Que o homossexual não vai para o céu? Porque Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Isso é o princípio bíblico, irmão. Como Silas Malafaia, o cara de pau ensina em cima do púlpito, é isso? Hein, Silas? Aí é o padrão bíblico, irmão. É isso que o Silas Malafaia ensina para você? Marco Feliciano, esses pregadores pentecostais? Que Deus criou apenas 2 gêneros, masculino e feminino? E que passar disso não tem céu para eles? Pois bem. Então fala pro seu líder, pro seu pastor, que os avarentos também não tem céu. Fala pro teu líder ensinar em cima do púlpito que o avarento não tem céu. Que os ansiosos pela vida, no que há vez de comer, beber e vestir, também não tem céu. Que aqueles que têm maus pensamentos também não tem céu. Que aqueles que pensam em maldades também não tem céu. Os avarentos não tem céu. Aqueles que vivem do engano não tem céu. Aqueles que vivem de dissolução não tem céu. O crente que tem inveja também não tem céu. Não pode ver a irmã louvando. Não pode ver um irmão mudando. A roupa da irmã, o sapato da irmã, a maquiagem da irmã, o brinco da irmã, melhor do que o seu, porque você é invejosa. Então você também não tem céu, irmã. Ah, mas ninguém ensina dessa forma, né? Porque mascara. Não é isso, então? E agora? Quem é que não vai pro céu? É apenas o adúltero? É apenas o efeminado que não vai? É apenas o homossexual que não vai? Cuidado, viu, crente? Tá aí na igreja há 30 anos, dando dízimo, dando oferta, tomando ceia, subindo um monte, fazendo jejum, e escambau a 4 e tá achando que vai pro céu, né? Ah, tá, entendi. Mas pelo visto, no conceito de Jesus, o negócio tá mudando aqui hoje, né? Ah, o seu pastor não ensina isso, né, crente? Falar ser soberba? Não. Lógico que não. Não. Não existe soberba no meio dos crentes, não. Silas Malafaia, soberbo? Não. Não é soberbo, não. Não, lógico que não. Ele usa de engano para manipular as pessoas, a mente das pessoas? Não. Esses pastores famosos que estão na mídia não fazem isso, não. Não ludibriam a fé dos incautos, não. Distorcendo a tal palavra de Deus, não. Eles não fazem isso, não. Eles não cometem nenhuma loucura, não. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A pergunta é, peraí. Contamina o homem. Parece que Marcos 7, 20 e 23, parece que o negócio é diferente. Paulo fala que todas essas questões negativas, o homem não é do reino de Deus, que é o céu. Só que o ensino de Jesus falou que é o que contamina o homem. Será que homem contaminado faz ele perder a salvação, alguma coisa assim? Continuam, senhores. Vamos lá para os efeminados agora, que aí os crentes, muitos metem o pau. Muitos líderes em cima dos púlpitos fazem isso. Depois eu retomo aqui o esboço, tá? O padre Fábio, o qual eu tive o debate, ele é uma pessoa efeminada. Características femininas. Eu tenho amigos meus efeminados. Sem conhecê-los, eu falei, rapaz, você é casado com homem. E aí tem gente que mete o pau. Tá aqui, ó. Desce a língua mesmo. Vai, você vai pro inferno. Padre efeminado vai pro inferno, vai pro céu. Aí começam os juízes da terra, os julgadores. Tem vários juízes na terra. São semideuses na terra. Tem poder mais do que Deus. São essas pessoas que falam quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Então, quem vai, se a pessoa tem a capacidade de dizer quem vai pro céu, quem vai pro inferno, então deve ser semideus na terra, né? Aí tem gente que não olha para sua própria vida. Então, deveria saber muito bem disso, né? Muito bem disso. Bom, vamos lá? Quem são os efeminados? Vamos analisar um pouquinho esse vocábulo. Segundo os estudiosos, o vocábulo efeminado, nesse versículo de Paulo, encontrado nas Bíblias, origina-se do termo malakoi, que geralmente significa suave. E quando aplicado, preste atenção, significa suave. E quando aplicado a um ambiente sexual, pode significar efeminado. Ou se referir ao indivíduo passivo, no caso de qualquer idade, em uma atividade homoerótica. Segundo alguns estudiosos, o vocábulo malakos era usado para o jovem que conscientemente imitava estilos e maneiras femininas. Arcaicamente, antigamente, tá? E assim cunhou para atividade homossexual passiva, seja por prazer ou por pagamento. Significado etimológico do vocábulo, tá? Então, do que é efeminato. Fundo histórico. Na antiguidade, atos homoeróticos eram frequentemente praticados e geralmente aceitos. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O que acontece? A prática do homossexualismo, vamos colocar dessa forma, a prática do lesbianismo, da viadagem, dos gays, vamos colocar o português bem claro para o entendimento de alguns, porque parece que alguns ainda não entendem, era comum em algumas culturas, países, regiões, era
normal. Deixar isso bem claro, um fundo histórico. De modo geral, era um fenômeno homoerótico generalizado na sociedade grega e mais tarde romana. Então, se nós pegarmos o povo gentílico, era o quê? Não eram judeus. Então você tira judeus da cena. Nós somos gentios. Eu, professor Fábio, sou gentil, não sou judeu. Aí pega você é judeu? Não. Então você é gentílico. Então, na classificação daquele período, do primeiro século, ou antes, você tinha babilônicos, egípcios, celtas, gregos, romanos, elamitas. Nossa, gente. Era uma classificação grande de pessoas gentílicas. Quer dizer que toda a construção gentílica era uma prática comum? Não. Agora, no que tange aos gregos e romanos, sim. E Paulo, ao escrever a carta à igreja de Corinto, era uma colônia o quê? De gregos e romanos. Porque existe um contexto histórico. Existe um contexto cultural para entendermos quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Eu não posso apenas, como muitos fazem, fazer a leitura dessa passagem em cima de um púlpito sem entender o contexto cultural, histórico daquele período a escrever. E aplicar hoje para o povo brasileiro. Achando que o povo brasileiro é o quê? Uma cultura no nosso país. E a cultura do nosso país não é uma cultura judaica. Quero deixar isso bem claro para os senhores. Continuo. Essas experiências sexuais eram uma parte típica da educação de um jovem rapaz e eram praticadas por pensadores importantes como Platão, bem como mais tarde por muitos imperadores do Império Romano, o quê? Homoerótico. A prática. Homem com homem, mulher com mulher. A prática era algo comum entre os gregos e entre os romanos. Aí eu pergunto, onde estava Deus? Onde estava Deus? Onde estava o seu Deus? Por que o seu Deus permitiu que uma nação grega e uma nação romana vivessem todas essas práticas? Se a Bíblia é exclusivista, é a única e suficiente palavra de Deus, onde estava o seu Deus então? E nada fez para aplacar o costume, cultura e a prática grega, romana e de tantas outras nações, onde estava ele? Fazendo o quê? É como se ele não fosse autossuficiente? Não poderia o teu Deus, a verdade que você acredita ser única e absoluta, sendo a tua palavra, a tua Bíblia, a palavra única e exclusiva de Deus, no mundo todo, só existe a Bíblia como a palavra de Deus. Não poderia esse seu Deus, então, pegado a palavra, a Bíblia, e inserido no mundo todo, e tacado fogo em todos os outros livros normativos de todas as outras demais religiões? É isso que prega em cima do púlpito? Mas ele fez isso? Não. Então tem que tomar cuidado ao julgar a conduta de alguém, usando a Bíblia, achando que ela é única e exclusiva. Já estou provando que não é. Cuidado, crente, ao querer fazer uso da epístola de Paulo e elencar e dizer que vai para o céu, que vai para o inferno, quando você mesmo é uma pessoa avarenta, invejosa, soberba. Cuidado, crente, que aquilo que você usa para condenar é o mesmo que está te condenando. Professor, eu não dou o rabo, mas é invejoso. Eu não me prostituo, mas é avarento. Eu não sou adúltero, mas é cobiçoso. Não muda em nada pelo que está escrito na sua própria Bíblia. Agora, o seu pastor não ensina isso em cima do púlpito, né? Sabe o que ele ensina? Porque nem mesmo ele vai para o céu. Só pensa em dinheiro, oferta, dízimo, campanhas e mais campanhas, dinheiros e mais dinheiros. E os membros não enxergam mais isso, não. Então, para colocar quem vai para o inferno, é só o adúltero, o viado, o gay, a lésbica, a sapatona e o raio a quatro. Só o santinho que vai para o céu, com o cu cheio de dinheiro. Um hipócrita, um safado, um pilantra. Vai atrás dele, vá atrás do seu líder. Comendo as irmãzinhas da igreja, as menininhas novinhas, patricinha, as raparigas de igreja, as santas, né, da charábia quente. Né, irmãzinhas de Jesus, idolatradas, salve, salve, hipócritas. Se for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem um crente que vai para o céu, não tem um que vá para o céu. Logo, então, se o inferno existe, já sabe para quem é, né? Cuidado ao julgar a vida das outras pessoas. Vamos lá? Estudiosos informaram que no período clássico, o homem era sexualmente atraído por um jovem bonito. E que naquele período não havia nenhum problema de um homem adulto se apaixonar por um garoto a ponto dele ejacular dentro ou sobre o corpo do garoto. Questões culturais. As religiões são culturais. A sua Bíblia não é universal, é cultural. Vai lá aplicar alguns outros países, vai lá. Inserir a religião cristã em alguns países. Vai lá, crente, para ser morto, idiota. Que poder que ela tem? Vai lá, cabeça de ameba de alguns. É cultural. Aí querem no país Brasil enfiar a goela abaixo.
Não, irmão, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, não pode usar isso, não pode usar o que. Vai pra casa do cacete, vai pra puta que pariu, pra casa do escambau. Aí tem idiotas, não, mas tem que cumprir aquilo que tá na palavra de Deus, irmão. Eu não posso usar calça jeans que é pecado, eu não posso usar gravata rosa que é pecado, irmão. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar a oferta, ppp e papapá. Ah, dá pra quem tem tempo, pelo amor de Deus. Deixa de ser idiota. Deixa de ser marionete na mão das outras pessoas. Vai viver a sua vida. Que é isso? Que é isso? Uma pouca vergonha. Não, Jesus, tá falando palavras próprias. Foda-se! Eu não sou hipócrita, não. Eu falo palavrão. Mas não tô aí com inveja do irmãozinho, não, viu, crente? Você não fala palavrão, mas tem inveja, né? Pecado do mesmo jeito. Você não fala palavrão, mas é avarento, né? Pecado do mesmo jeito. E aí? O que mudou? Me julga aí agora aí. Me julga aí, crente, me julga aí. Seu pilantra, safado, enrustido, canalha. Um monte de líder por aí. Conheço vários, viu? Vai ter um monte de safado, pilantra, vagabundo, canalha. Tem que falar de algumas mulheres também, né? Falo mais nada, viu? Depois quer dar de santo. Santo, não sei do que. Conceito teológico, vamos lá. Em geral, há um amplo acordo entre os estudiosos de que Malacó e 1 Coríntios denotavam o parceiro passivo em relações homossexuais. Entretanto, outros estudiosos informaram que o vocábulo se referia ao garoto de programa que se prostituía com um homem mais velho, geralmente por pagamento. Então eram práticas comuns na cidade de Corinto. Por isso que Paulo quer, a muito custo, proibir. Ele, Paulo, quer proibir. Porque a igreja de Corinto, ela era composta por um povo gentílico, gregos e romanos, que a prática de dar o rabo para quem quisesse era normal, era cultural, era comum. Aí Paulo se escandalizou, como alguns crentes se escandalizam, né? Paulo se escandalizou, então Paulo coloca isso, ó, cuidado, viu? Você que dava o rabo e tá aqui na igreja e continua dando o rabo, ó, tem que parar com isso, senão você não vai alcançar o céu. Não vai pro céu, viu, irmãzinha? Você também aí, que gosta da pepequinha da outra irmã, tá errado isso também, cuidado, você não vai pro céu. O conceito próprio de Paulo. Paulo com a cultura judaica, porque era um judeu, pegou toda a bagagem, enfiando a goela abaixo de um povo que não era judeu, mas é o que ele julgava ser certo. É o que ele julgava ser correto. E as pessoas de Corinto fazendo o quê? Aderindo ao ensino de Paulo. É o que acontece hoje em dia, aqui no Brasil. Pessoas pegando a Bíblia, enfiando a goela abaixo, que tudo está escrito nela é verdade, é isso que Deus quer. Aí vai lá para os índios que tem a própria cultura deles, coloca a roupa no índio, coloca o sutiã na irmã, coloca a calcinha na Índia, tira os brincos, tira os colar, tira os patuá. Não, tem que mudar, querendo transformar a cultura de outros povos. É por isso que eu falo, isso aqui é uma ferramenta de destruição. Que pega isso aqui com uma verdade absoluta e coloca na prática, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. É a realidade que eu estou trazendo aqui para os senhores. É o que fizeram com a cultura do nosso país. Olha isso daí. Já outros estudiosos informaram que o vocábulo se aplicava às práticas pederásticas na sociedade greco-romana e que do impacto a respeito do vocábulo efeminado, que é malacoi, dessa cultura houve uma grande influência pejorativa no judaísmo helenístico. Os estudiosos informaram que a atividade homerótica para os cristãos se baseava na pederastia e que era a principal manifestação da homossexualidade. Para pegar os jovenzinhos e por aí se vai. Vamos falar dos sodomitas, vamos ver quem eram os sodomitas. O vocábulo grego para sodomitas nesse versículo de Paulo é arsenokoitai, o qual é muito raro na literatura grega antiga e é aparentemente uma palavra grega composta de origem judaica que se originou da redação do livro de Levíticos. O vocábulo significa dormir com, que vem de coites, ou ter relações sexuais com homens, arsen, uma vez que em ambos os textos mencionam explicitamente a atividade homossexual geral. Isso fornece o contexto conceitual mais óbvio para a condenação do apóstolo dessa prática em Coríntios. Então, aquele que se deitava com o homem, os sodomitas, arsenokoitai. A problemática? Se existem práticas, preste atenção agora, em outras culturas, dos atos homeróticos, etc., e não era errado, por qual razão o autor de Coríntios condenou? Será que o povo greco-romano não tinha religião para assim saber o que era certo e errado? Não tinha eles a religião deles? A religião deles não dizia o que era certo e o que era errado? Por isso que eu falo que é questão cultural. Vamos piorar um pouquinho mais. Gente, o Dalton deixa aí um recado, atenção pessoal. Quem puder, torne-se membro do canal. Nível 1 paga R$ 7,99 por mês. Você interage no chat durante as aulas de live, como hoje. O nível 2, R$ 49,99 por mês. Você tem acesso aos esboços das aulas. Então preste atenção. Para quem é nível 2, tem acesso ao material didático, como esse aqui de hoje, tá? Aí você tem que ser nível 2, tem que ser nível 2, tá? Para ter acesso ao material didático, nível 2. Nível 3 é para quem quer cursar teologia em 2 anos
e recebe o certificado, que é nível 2 também. Cursa teologia, mas recebe o certificado após 4 anos, tá bom? Obrigado, Dalton, pelo recado. Continua aqui, senhores. Para nós concluirmos essa aula. Será que o povo greco-romano não tinha religião para assim saber o que era certo ou errado? Aí está o problema. Pois o que era errado para uma cultura, para outra não era. Logo, a questão moral era cultural e não religiosa. O problema é que pessoas religiosas não sabem que todo conceito moral na Bíblia, todos, sem exceção, é humano e não divino. Tem nada divino em conceitos morais na Bíblia, totalmente humano. Deus não criou um código moral em páginas de um livro, ou em uma pedra ou madeira para dizer o que é certo ou errado. Entretanto, isso é o que alguns acreditam. Ou seja, que Deus escreveu alguma coisa, mas foram os homens que criaram essa ideia. Deus não escreveu nada, não, está na Bíblia, eu sei. É tua mente que colocaram na Bíblia. É porque está escrito na Bíblia, é verdade. Que está escrito que Deus escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, é verdade. Não! Conceito lendário. Se fosse a verdade, Deus seria o único e verdadeiro. Teria que ter escrito a sua vontade, os seus mandamentos, para todos os povos, para todas as culturas. Mas não. O teu Deus da tua Bíblia escreveu isso para uma única cultura judaica. Que escreveu 10 mandamentos em hebraico apenas para um povo de uma cultura judaica. Aí vocês querem pegar a tua Bíblia e enfiar a goela abaixo de outras culturas, de outras nações? Tem que estudar um pouquinho mais. Cuidado, crente. Se o teu Deus fosse único, absoluto e verdadeiro, teria escrito códigos morais para a humanidade e não para um povo e uma cultura em particular. Está escrito na tua Bíblia. Poderiam ter ficado sem essa hoje, né? Só que eu estou ensinando dessa forma porque os teus líderes não ensinam isso. Ensinam mentira em cima dos púlpitos. Mas aprende aqui com o exegeta hermeneuta que é melhor, viu? Porque aqui é neutralidade, não é hipocrisia, não. Vamos lá? No máximo o que existe é o conceito interno de cada ser humano que faz suas escolhas, daqueles que julgam ser certo ou errado em cada cultura, questões ontológicas. Portanto, se deve respeitar, sim, a história das escolhas humanas e não obrigar que pessoas se conduzam por aquilo que outros querem. A liberdade está em ser o que devo ser e não o que as pessoas querem que eu seja. Escolha por você e não permita que religiões e culturas mudem suas escolhas. E para fecharmos, tudo isso que Jesus falou, que Paulo falou, contamina o homem ou perde a salvação? O que chama atenção na exposição é saber quem está certo. Ou seja, Jesus ou Paulo? Vamos voltar lá? Quem está certo? Jesus, que ensinou isso aqui, ó. Marcos 7, 21, 23, Lucas 12, 16 ao 31. Porque dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Isso tudo aqui que é negativo. Isso faz o homem perder o reino dos céus ou apenas contamina o homem? Contaminar o homem é sinônimo de perder o reino dos céus? É sinônimo de perder a salvação? É isso que Jesus está ensinando? É isso que eu queria que os teólogos profissionais, os líderes, explicassem para o seu público. Jesus está dizendo que isso tudo aqui perde a salvação? Hã? Contaminar o homem é sinônimo de perder a salvação? É sinônimo de perder o reino dos céus? É? Se for, volto novamente, se for essa ideia, então ninguém vai para o céu. Preste bem atenção no que Jesus está ensinando, tá? Agora, Paulo, da classificação que Jesus aqui ampliou, da ampliação do que Jesus está dizendo aqui, que contamina o homem, Paulo está dizendo que não herdarão o reino de Deus. E aí? E agora? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. E agora? E agora, crente, como fica? Como fica? Segundo Jesus, todos os males contaminam o homem. Entretanto, ele não informou se a pessoa contaminada perderia o reino. Já para Paulo, a pessoa contaminada perde o reino. E aí? Quem está certo? Jesus ou Paulo? Galera, agora que assistimos ao vídeo, é hora de refletir sobre tudo o que foi mostrado. Sei que essas palavras podem ter gerado dúvidas. Uns talvez tenham concordado, outros discordado, mas a mensagem é um convite para questionar. Não se enganem, tudo que foi dito tem peso. É uma quebra de paradigma, como ouvir o desespero das consciências manipuladas por tanto tempo. Imagine uma casa escura, a voz grave do professor Fábio Sabino ecoando.
e, a cada palavra, um arrepio. Ele não traz apenas informações, derruba um castelo de cartas, iluminando as sombras e desafiando a moralidade distorcida que transforma o céu em prisão. A fé virou moeda de troca, onde o propósito maior se tornou um pesadelo, usando o medo para controlar. O terror está na dúvida que provoca. Quem realmente decide quem vai para o céu? O medo do inferno cresce como uma sombra. Você vai para o inferno, dizem. Mas o que de fato nos condena? Quem tem o poder de julgar? O professor expôs que muitos líderes religiosos não têm a verdade em mãos. Suas palavras são cordas que amarram mentes, usando a fé para controle e vigilância, sem espaço para a liberdade. Esses líderes manipulam, ganham poder e mantêm as pessoas em subordinação, vendendo uma moralidade falsa como verdade. O trabalho do professor Fábio Sabino é essencial para expor essas amarras. Ele mostra como a moralidade religiosa é uma falácia, usada para manter as pessoas submissas. Líderes religiosos são tratados como deuses que decidem quem merece o céu, mas com base em quê? Manipulação. E você, assistindo agora, já não será o mesmo. As palavras dele não são apenas palavras, são um alerta para parar de aceitar mentiras que visam dominar. O controle religioso aprisiona os pensamentos e a liberdade humana. Se você está aqui, compartilhe este conteúdo e se inscreva no canal. A cada novo inscrito, damos mais voz ao pensamento crítico. Precisamos questionar e entender os mecanismos por trás dessa fé manipulada. Ajude a espalhar esse conteúdo para que outros se libertem da ideia de que estamos condenados a um destino eterno por algo que somos ou pensamos. O professor Fábio Sabino convida à liberdade, à reflexão sobre uma moralidade real que não se baseia no medo, mas no entendimento de que somos donos de nossas escolhas. Essa ideia de condenar alguém ao inferno por ser quem é, já feriu muitas pessoas, não só homossexuais, mas todos que se encaixam em listas de pecadores. Isso é psicológico, galera. Quando alguém acredita que está condenado por ser quem é, o impacto na autoestima é destrutivo. O que a religião faz é colocar um peso absurdo na consciência dessas pessoas sem sequer entender a questão real. Quem sai ganhando com isso? Pregadores que vendem cura e controle, enquanto as pessoas se perdem em culpa e medo. Se a pessoa é homossexual e ainda busca libertação na igreja, a crença de que será curada a destrói. Não há cura, pois não há doença. Há apenas a negação da própria identidade. Isso gera frustração, confusão e medo do inferno, causando feridas profundas. O trabalho do professor Sabino é importante porque questiona essa mentalidade e expõe como essas regras religiosas manipulam as pessoas, tornando-as prisioneiras de dogmas sem base real. A pessoa não está errada por ser quem é. Errado é o sistema que manipula. O impacto psicológico disso é enorme. As pessoas passam a se sentir sujas, indignas de amor ou aceitação. O controle mental imposto pela religião destrói a saúde mental e fortalece líderes que exploram esse sofrimento. É por isso que precisamos questionar práticas religiosas e falsas promessas. O trabalho do professor Sabino mostra que não somos definidos por pecados, mas por nossa humanidade. Isso cria uma sociedade mais livre e compreensiva. O que discutimos aqui vai além da teologia, é uma questão de saúde mental e dignidade humana. Precisamos continuar expondo a hipocrisia religiosa e ajudando as pessoas a se libertarem dessa mentalidade de culpa e condenação. Com o trabalho de pessoas como o professor Sabino, começamos a ver um movimento que quebra as correntes do medo e liberta mentes. É difícil, porque mexe com estruturas de poder, mas é necessário.
o professor Sabino dá voz aos excluídos, enfrentando a estrutura religiosa que controla milhões. Ele mostra que não estamos condenados, que não somos o que dizem que somos. A reflexão que fica é: como ajudaremos quem sofre psicologicamente por essas crenças? Como libertaremos essas pessoas de uma prisão mental? Não é só uma questão de fé, mas de saúde mental, dignidade e liberdade. Precisamos discutir essas questões para criar uma sociedade mais justa e crítica. Se gostou do conteúdo, compartilhe. Vamos juntos mudar como a religião é encarada no Brasil. Liberemos as mentes presas pela culpa e pelo medo. O trabalho está só começando e precisamos refletir, questionar e propagar essa mensagem. O trabalho do professor Sabino é fundamental para abrir os olhos de quem vive na dor e na culpa. Não é só teologia, mas saúde emocional e liberdade mental. Temos um papel crucial: refletir e agir. O que aprendemos deve mudar como vemos o mundo e as pessoas. Juntos questionemos o que nos foi imposto e levemos essa mensagem ao máximo de pessoas. Dê um like, inscreva-se e compartilhe. Vamos juntos enfrentar essa luta por liberdade e dignidade.